Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. E antes de começar o cast de hoje, eu queria agradecer a todos que apoiam financeiramente o Dev na Estrada. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar o seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. Alura.com.br. Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu tô falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada, você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Dev na Estrada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje, Mineto. Fala, galera. Valeu pelo convite aí. Cara, primeiramente, nós que agradecemos. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite de gravar conosco no Dev na Estrada. E para quem não te conhece, por favor, se apresente. Legal. Bom, meu nome é Elton Mineto, como comentou. Eu sou essencialmente um programador. Então eu faço uma porrada de outras coisas hoje. Eu dou aula, eu palestro, eu tenho uma empresa de software, então eu gerencio empresa, gerencio equipes. Tudo que eu faço como um programador. Então estou sempre tentando hackear o sistema, tentando automatizar coisas e achar soluções e ver padrão e ver algoritmo até onde não existe algoritmo. Agora eu sou pai, então eu estou até criando uma filha como se fosse um algoritmo. Então tem que ver, eu tenho um algoritmo, uma listinha ali se a menina cagar a tal hora, tem que dar comida a tal hora, senão volta. Então eu tô sempre fazendo fluxogramas e coisas malucas na minha cabeça, né? Cara aí. O cara, fluxograma do Popô, essa foi surpresa. Essa aí eu não tinha ouvido ainda não. Pô, cara, então, nossa pergunta de praxe aqui do Dev na Estrada. Fala pra gente como é que você começou, cara, a trabalhar com tecnologia, como é que você começou a viver esses fluxogramas aí na sua cabeça. Legal. Cara, eu acho que como todo mundo começou, acho que foi com jogos, né, com games, né? Eu sou daquela geração que demorou pra ter computador, então eu tive meu primeiro computador acho que uns 14, 15 anos, e aí eu passava a maior parte do tempo fuçando no DOS e no Windows do computador, destruí o computador do meu pai várias vezes, então eu estava sempre fuçando como conseguir otimizar o computador para rodar melhor o Doom 2, sei lá, o NASCAR, coisas assim. Então eu sempre comecei, acho que a paixão começou ali, com instalar e fuçar e brincar e voltar, mexer. Eu lembro de ter achado numa revista, na época eu tinha internet, mas eu achei uma revista com um hack que você podia fazer usando o debug do Windows, do DOS na época, para hackear o executável do SimCity para poder ter dinheiro infinito. Caraca, então foi acho que a coisa... eu tinha que mexer uns registradores em assembly, negócio, lógico que eu não fazia nem ideia do que eu estava fazendo, mas acho que foi a lembrança mais, foi aí que deu estalo na minha cabeça, assim, que eu vi que eu curtia realmente aquilo, e aí foi daí que eu comecei. Então eu fiz faculdade de computação, eu fiz vestibular, eu nem coloquei segunda opção, porque se eu não passasse para computação eu não queria fazer outra coisa. E pra gente se localizar geograficamente aqui, de onde que você onde você tava nessa época aí? Não. Hoje eu moro em Joinville, Santa Catarina, mas eu sou de Chapecó, que é no interior de Santa Catarina. Então eu morei praticamente a vida inteira lá. Eu tô aqui em Joinville faz 8 anos e eu tô com 38 agora, então eu passei uma boa parte lá. E eu comecei lá, fiz faculdade de computação lá na universidade. E no mesmo semestre, no mesmo dia praticamente que eu comecei a faculdade de computação, eu comecei a trabalhar como estagiário na universidade. Então eu fui estagiário de laboratório de informática, aí estagiário de manutenção, depois estagiário de programador. Aí eu fui promovido para ser humano, saí de estagiário, comecei a ser programador. Fui promovido para ser humano. Estagiário só serve para tomar a culpa das coisas, né? Então, não, sacanagem. Aprendi bastante nessa época, então eu passei por 3 áreas de estágio dentro da universidade, e aí lá eu comecei a programar em COBOL,
Então, pra tu ver a ideia do tempo. Ficou bom. Isso foi em 96. Eu entrei na faculdade em 96, acho que mais ou menos em 97, 98 eu comecei a trabalhar como programador. Eu lembro de ter feito um programa em COBOL para imprimir código de barras numa impressora. Eu tive que aprender PCL, que é a linguagem de impressora. E aí, uns meses, eu levei acho que umas 3 semanas para fazer esse bagulho. E sei lá, umas 2 semanas depois, eu vi que se eu tivesse feito no Windows. Aí a gente aprendeu, teve uma ferramenta para Windows depois, que era só clicar com o segundo botão e trocar fonte, estava feito o negócio, né? Então foi a minha primeira frustração com a computação, com a programação. Então, e aí mais ou menos nessa época eu descobri o tal do Linux, e aí foi uma paixão violenta, assim. Eu lembro de pegar umas férias na faculdade e eu fazia faculdade de manhã, trabalhava de tarde e de noite, saía da faculdade, namorava um pouquinho, ia para casa à meia-noite e ficava fuçando no Linux até, sei lá, 5 da manhã, e eu fiquei quase um mês de férias nisso. Foi a época que eu acho que eu mais aprendi Linux. Pra ter uma ideia, eu ia lá no USR-Bin do Linux e testei um por um dos comandos para ver o que ele fazia, li o manual de todos eles. Então era total no-life, mas foi que eu aprendi bastante. Roots. Mas isso que você falou, que você ficava até 5 da manhã, foi nas suas férias? Ou se não você... Isso, nas férias. Ah, tá. Senão você varava e ia pra faculdade no outro dia? Eu tava de férias de manhã, eu podia dormir até um pouquinho mais tarde. Minha mãe achava que eu tava vendo pornografia a noite inteira, mas ela entrava na sala e via só uma tela preta. Então ela achava, ou meu filho tá vendo pornografia em braille, ou ele tá estudando mesmo, né? Cada um tem um futuro que merece, né? O cara aí, ó, tem empresa... Mas na faculdade o cara ia até 5 horas da manhã vendo Linux. E eu ficava o quê? Até 5 horas da manhã fazendo Ragnarok, jogando Ragnarok. Fazendo bot que eu tô ligado. Fazendo bot com Ragnarok. Eu fiz muito bot pra IRC, cara. Fazia muitas... Nessa época tinha IRC ainda, que era o canal, o negócio dos canais. Lá a gente fazia muito... Aprendi bastante de programação também, fazendo esses scriptzinhos. E aí, cara, na final da faculdade, para fazer o TCC, eu descobri um tal de PHP. Olha aí, PHP, meu coração aqueceu agora. PHP 3. E, cara, PHP paga até hoje minha cerveja, né? Agora paga a fralda, porque a fralda é mais cara que a cerveja. Tempo atrás, minha moeda eram cervejas, agora minha moeda são fraldas. Então, e aí eu comecei a programar para web, mais ou menos em 99, por aí, e nunca mais parei, assim. Então, o que eu mais curto fazer é programar para... eu já programei para várias linguagens, mas o que eu mais programei na minha vida foi PHP. Hoje eu programo bastante também com Go, um pouco com JavaScript, bastante Shell Script. Da minha época de varar a madrugada aprendendo Linux, até hoje eu uso muito Shell Script. Os projetos que a gente trabalha tem mais arquivos na pasta CLI do que na pasta SRC, né? Um monte de scriptzinho que a gente faz então automatiza o universo, assim. Cara, você falou que você começou programando no PHP 3, né? O negócio de web. Como é que era esse universo do PHP 3, cara? Eu tenho um pouco de curiosidade, que quando eu comecei a trampar com o PHP, eu peguei um pouco mais pra frente. Como que era trabalhar com o PHP nessa época, cara? Era loucura ou já tava no caminho já? É uma curiosidade. Era um inferno, cara. Quando eu dou aula hoje e eu faço quando eu vou dar aula de frameworks PHP, eu desenho uma linha do tempo no quadro e coloco no meio ali o PHP 5 e digo, do PHP 5 para trás é as trevas, do PHP 5 para frente começou a ter um pouquinho de luz, assim. Cara, tá ligado que até hoje as pessoas falam mal de PHP, mas quem fala mal de PHP hoje fala mal do PHP dessa época, porque até o PHP 5 era uma zona, assim, era o spaghetti code do inferno, assim, JavaScript misturado com PHP, misturado com HTML. Então era uma confusão mesmo. Do PHP 5 em diante que as coisas começaram a melhorar, assim, de ter orientação a objetos, a própria comunidade de desenvolvedores começou a evoluir muito, começou a surgir padrões, né, a partir do PHP 5, alguma coisa, de ter os PSRs, que são os padrões, e aí a coisa que Java já tinha, né? Então começou a amadurecer. Então quem fala mal de PHP fala mal de PHP dessa época, porque ele era mesmo uma loucura, assim. Era muito fácil de você entrar na programação e muito fácil fazer besteira também. Então hoje o PHP está muito, muito maduro, assim. Então, como linguagem, as ferramentas, os padrões, as empresas que trabalham com PHP hoje são bem diferentes do que trabalhavam na época. A mesma coisa que o pessoal que fala de JavaScript, né? Não que o JavaScript seja super maduro hoje, mas
do que era antes e do que é hoje amadureceu muito, né? Muito mais do que antes. Eu falo com o pessoal da minha equipe que trabalha com front-end, que eles estão passando agora pelo front-end o que o back-end já passou são 5 anos atrás, que é principalmente o JavaScript, né? Muitos frameworks surgindo, muitas coisas mudando, as coisas não estão sólidas ainda, a linguagem está amadurecendo, as pessoas estão amadurecendo, então não é culpa do JavaScript, por exemplo, não é culpa do front-end, é uma evolução natural, assim, o back-end, o PHP, o Python, etc., o Ruby demorou, sei lá, quase uma década para chegar ao estágio que tem hoje. Então, a gente tem que dar um pouco mais de tempo para o... Eu só espero que o pessoal de front-end, o pessoal de JavaScript, aprenda mais rápido com os erros que as outras comunidades já passaram, né? Mas isso tudo vai ficar mais... tende a ficar mais sólido, né? Menos maluco. Hoje quando você pega... Quando você vai começar alguma coisa hoje, né? Você já tem meio que um bom ponto de partida, né? Naquela época você não tinha, né, cara? Naquela época você tinha, sei lá, pouquíssimos fóruns e lugares de consulta onde você podia se informar, e a documentação era aquela documentação extremamente técnica, chata, maçante, e era isso aí, cara, se vira nos 30, pega aí, sai aí e vê o que dá, entendeu? Hoje não, né, como você falou, a comunidade e a linguagem já amadureceu bastante, então você já tem um bom ponto de partida, né, de onde seguir. Exato, eu acho que um dos pontos bem importantes, assim, para programação web, principalmente, foi o Ruby on Rails, assim, que deu uma sacudida em todas as comunidades e viu, olha só, a gente pode criar um framework, uma coisa que automatiza, que gera padrão, que tem boas práticas. Foi o ponto de partida, assim, para todo... Eu vejo isso aconteceu com Python e com PHP, que eram as linguagens que eu tinha mais contato na época, e, cara, foi muito bom, assim. O MVC aplicado para a web foi bom naquele momento. Hoje eu acho que não serve, o MVC não serve mais para o mundo hoje, mas foi extremamente importante para nós naquela época, porque você tinha um alicerce, né? Você não começava tudo do zero, como você comentou, né? Então esses frameworks surgiram exatamente para você, cara, não começa do zero, começa daqui, evolui daqui, todo mundo que vai entrar no projeto já sabe para onde começar. Então foi realmente um divisor de águas, assim, o Ruby on Rails. Boa, cara. E antes da gente continuar na sua linha do tempo, que é quando você tá terminando a faculdade lá, eu queria que você desse um pouco da sua opinião sobre faculdade, cara. Você acha importante fazer faculdade? O que você tirou de bom da faculdade? Porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida e tem opiniões diferentes também. Tem muitas pessoas que têm opinião que fala que faculdade não é boa, não é bom, você vai perder seu tempo. E tem muita gente que defende, que fala que não, que vale a pena. A gente queria saber um pouco a sua opinião sobre isso. Legal. Vai parecer suspeito eu falar porque eu sou professor universitário, né? Mas a minha opinião, alguns anos atrás eu lembro de ter visto uma reportagem de aquelas listagens do MEC de faculdades mais bem localizadas, pontuadas e tal. E eu lembro que um dos caras que ficou, uma das empresas das universidades que ficou lá no final na lista, entrevistaram o reitor e pedindo o que você faria para melhorar. Ele falou, me dê os alunos da USP que eu chego em primeiro. Então, a universidade, ela sem os alunos fazem muita diferença para a universidade. Então, não basta você ter a melhor universidade se o aluno não se mexer, né? Não for atrás. Né? Então, acho que isso é uma frase que eu lembro que me marcou, assim. E eu acho que o que a universidade faz muito bem, assim, é ensinar você a aprender, sabe? Ensinar o método científico, ensinar a apresentar a tua ideia ser refutada, você pesquisar mais. Tipo, o método científico mostra, você tem que pegar mais fontes antes de tomar uma conclusão, antes de chegar a um ponto, a uma escolha, por exemplo, de tecnologia. Então, isso é uma coisa muito boa na universidade, que é você aprender isso, aprender a perguntar as perguntas corretas, assim. E outra coisa que eu acho importante também é o networking que você faz na faculdade. Tipo, eu tenho amigos que eu conheço há 15 anos que eu conheci na faculdade, sabe? Então, são caras que cresceram junto comigo, então continuam evoluindo e tal. E outra coisa que eu acho importante, assim, é o referencial teórico que você tem, né? Então, a gente sabe que linguagem muda muito, várias coisas, frameworks mudam,
Mas o conceito que você aprende na faculdade, você tem até hoje, né? Lógico que você pode aprender conceito por conta própria, né? Mas é muito importante, então, se pegar, sei lá, eu tô usando o Go agora, mas eu tô usando em Go os mesmos conceitos de programação paralela e distribuída que eu vi lá na faculdade em 99, sabe? Então eu sei o que é um semáforo, eu sei o que é um mutex, eu sei o que é, sei lá, exclusão mútua. Então você começa você começa a rever esses conceitos, assim. Esses conceitos, eles não mudam. Eu vi recentemente, né, a gente faz um evento interno na empresa para todo mundo apresentar tecnologias que tá estudando e tal. E teve duas apresentações que alguém da equipe fez, uma foi sobre gRPC e outra foi sobre React, Redux no caso. Aí quando o cara acabou de apresentar o gRPC, que é uma tecnologia nova do Google e tal, eu falei, cara, isso aqui é RPC que eu aprendi lá na faculdade, que foi criado na década de 70. Quando o cara apresentou Redux, eu entendi porque isso é parecido com CQRS, que é o conceito eu aprendi lá na faculdade. Então acho que a faculdade é muito importante para manter esses conceitos, fortalecer esses conceitos de estrutura de dados, banco de dados. Acho que isso é importante, assim. Muito bom, cara. Então, depois que você terminou a faculdade, você conheceu o PHP e aí como é que foi? Eu continuei trabalhando na faculdade mais um tempo e aí eu comecei a dar aula em 2004 e hoje eu acho que depois da programação é a coisa que eu mais gosto de fazer, acho que é um mal de família, porque meu pai e minha mãe são professores, então eu comecei a dar aula em 2004 e na graduação eu fiz pós-graduação, não fiz mestrado, mas hoje eu dou aula na pós-graduação. Apesar de eu não ter mestrado, eu acabo compensando com a experiência, eu já tenho 20 anos de carreira, então ajuda um pouco o MEC tem isso, né? Você tem uma percentual de professores que podem dar aula sem ter mestrado e tal, você comprovar experiência. Então, acho que foi outro ponto muito bom, assim, para mim, na minha carreira, outro ponto forte foi começar a dar aula, porque você aprende muito, assim, né? Eu era aquele nerdzão bem introvertido, assim, né? Bem quietão, bem na minha. E aí, quando eu aceitei o desafio de dar aula, você tem que aprender outros skills, né? Que é ir lá na frente, apresentar e ouvir as dúvidas dos alunos e conseguir explicar uma coisa que às vezes parece simples, mas é complexa de você explicar aquilo. Então, acho que isso foi um outro ponto, assim, outro milestone na minha carreira, foi começar a dar aula. E aí, junto com isso, eu comecei a dar palestras, que esse sim também foi, acho que mudou, assim, minha vida, porque eu comecei a dar palestras no mesmo ano, em 2004. Então, de lá para cá, eu estava contando, acho que eu dei mais de 50 palestras nesse tempo. E como que foi a motivação, cara? Você mesmo foi atrás e falou assim, não, preciso de vou me dar esse desafio, vou começar a dar palestra, vou começar a dar aula, ou foi alguém que te inspirou e falou, vai lá, você é bom, palestra naquele lugar. Como é que foi a inspiração, motivação para começar esses desafios novos aí? Legal. Eu lembro que eu estava acabando a pós-graduação e teve uma disciplina, uma professora me falou uma frase que marcou, assim, ela falou, sempre que você tiver numa decisão na tua carreira que te dê muito cagaço, que tenha muito medo de fazer ela, faça, porque na pior das hipóteses você vai aprender pra caramba. E aí um meu chefe na época na universidade, ele falou, cara, você não tá afim de tentar dar aula, porque você manja muito de programação, quem sabe você não quer tentar, a gente abre uma possibilidade de você tentar dar aula. E aí eu lembrei daquela professora, porque me deu um medo grande assim, mas eu falei, cara, vou tentar, né? E aí, aos poucos, eu dei algumas aulas, fui curtindo, fui gostando. Lógico, no começo você não tem muita didática, mas você vai correndo atrás, né? Pedi ajuda para meus pais, para algumas dicas, para outros professores da universidade. E aos poucos eu fui criando o meu estilo de dar aula, o meu estilo de palestrar. Então, você acaba... foi por incentivo desse professor, desse meu chefe, que me abriu a oportunidade e eu tentei, né? Fui atrás e não deu bastante susto assim no começo, mas acabei gostando muito, assim. Hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula e palestras, assim. Mas tu tem tem alguns desafios assim que tu tem que encarar e tem que pelo menos tentar para ver se dá certo, né? E esse deu bastante certo, assim. E daí, cara, acho que o próximo desafio foi em 2008. Eu estava já há 9 anos na universidade, mais ou menos, trabalhando lá, e eu estava em Chapecó e eu estava querendo um desafio maior, sair um pouco da minha zona de conforto, que na verdade, a zona de conforto é bem desconfortável depois de um tempo, né?
Então eu comecei a procurar lugar para trabalhar, fui aprovado no processo seletivo da Globo para trabalhar na Globo.com lá no Rio e tinha uma oportunidade de vir para Joinville. Então para a Globo.com eu ia ser desenvolvedor e aqui em Joinville surgiu uma oportunidade na época de eu trabalhar como líder técnico, de eu criar escolher toda a arquitetura de uma solução, de uma empresa, um produto, escolher a tecnologia, escolher a arquitetura, definir a equipe, contratar a equipe, gerenciar a equipe. Então, na época, o desafio eu ponderei assim, os dois desafios e programação eu sei que eu ia crescer pra caramba trabalhando na Globo. Eu até hoje tenho o pessoal, eu conheço algumas pessoas que trabalham lá e é incrível o nível técnico deles, mas eu queria tentar uma outra coisa, tentar gerenciar uma equipe, gerenciar um projeto. E foi por isso que eu vim parar em Joinville em 2008. E aí fiquei 2 anos nessa startup na época. E aí quando a startup acabou, por N motivos de negócios, acabaram, diluíram, venderam, etc. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí eu e um dos desenvolvedores resolvemos, vamos montar uma empresa para ver o que dá. E aí, novamente, eu poderia ter optado por ir para uma empresa trabalhar novamente como programador ou pegar um novo desafio que era montar uma empresa, que seria empreender, criar, conversar com clientes, vender projetos, contratar pessoas, fazer toda aquela parte burocrática que tem. E programar. Então, foi um outro desafio. Assim, e continuar programando. E programar de madrugada, né? Que é a hora que vai dar tempo. Sim, tu não para, né? Então, nós éramos em 2 na época e aos poucos a gente foi contratando mais gente. Hoje a gente está em 6 pessoas na equipe. Aquele meu sócio saiu, hoje ele está em Amsterdã. Eu tenho uma outra sócia agora. Então, e a gente continua. Sempre que eu meio que me acomodo, assim, eu sempre tenho que estar. É aquela teoria do tubarão, né? Se você ficar parado muito tempo, você morre, né? Então, algum dia eu vou ter que parar, mas até lá eu tô. Então, aí, na Code Rocker, que é a empresa que eu tenho hoje de serviços, a gente está tentando de novo fazer um produto. A gente criou uma startup e vendeu alguns anos atrás. Isso parece que eu fiquei rico, mas não. Só vendi o produto. E agora a gente está tentando lançar um outro produto, então é outro monstro, né? Então, além de ter essa empresa de serviços e consultoria e tal, a gente está tentando fazer um produto, e aí tu tem outras preocupações como vender, como precificar, como encontrar o fit correto com o mercado. Então, nesses últimos 2 anos, mais ou menos, além da programação, eu comecei a estudar outras coisas, motivar a equipe, como negócios, como startup, mercado de investimento, que é uma porcaria, mas estamos aprendendo sempre. Então, vendas, então tem sempre uma coisa nova para aprender, assim, e a tecnologia sempre, né? Como eu comentei no começo, eu sou um programador, então eu estou vendo sobre técnicas de venda, como é que eu posso automatizar isso aqui? Se eu fizer um script para quando o cara clicar lá 3 vezes e voltar para cá e voltar para lá, eu vou mandar um e-mail para ele, se ele abrir aquele e-mail, sabe? Então, eu estou sempre tentando fazer essas coisas malucas assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que não dá para parar, pelo menos eu estou sempre tentando buscar uma forma nova, uma coisa nova para aprender, né? Aliás, você fez recentemente, você publicou um post, né, falando sobre o API Gate da Amazon e como você automatizou o processo de contato, não foi? Isso, acho que foi ontem que a gente publicou. Que foi era mais um motivo, assim. A gente queria um motivo para usar. Faz tempo que eu queria um motivo para usar o Lambda, as funções Lambda lá da Amazon e o API Gateway, e eu não achava um motivo, assim, que todos os projetos que tinha não. E aí, quando a gente fez o novo site da Code Rocker, a gente pensou, cara, a gente precisa fazer um formulário aqui para salvar o contato e tal. A gente podia mandar por e-mail, que seria o mais óbvio, né? Mais fácil. Faz um submit no form e eu recebo um e-mail tranquilo. Mas aí, vamos tentar fazer diferente, sabe? Então, aí a gente foi atrás, viu que dá para fazer com o Lambda, aprendemos, apanhamos algumas horas. Então, isso é legal. A gente está sempre achando uma desculpa para aprender coisa nova. Hoje eu estava conversando com os desenvolvedores, a gente está usando bastante microserviços e Docker. E a gente começou, olha só essa semana 2 clientes perguntaram para a gente sobre gerenciamento de containers, essas coisas. Cara, a gente vai ter que aprender, sentar, tirar um tempo
e estudar um pouco mais sobre Docker Swarm, sobre Kubernetes. A gente tem um conhecimento, mas ainda é superficial, é o suficiente para nós. Mas começou a pintar um sinal assim que alguns projetos, alguns clientes, tem um pedaço de mercado que talvez precise de ajuda um pouco mais nessa área. Então a gente arranjou mais uma desculpa para aprender um pouquinho mais. Eu estou estudando, sabe, eu comprei um curso no Coursera para estudar R, que é uma linguagem de estatística. Não sei exatamente como é que eu vou usar isso, mas pareceu interessante. Sabe? Alguma coisa vai ser útil, né? Eu até tenho alguma ideia de onde usar, mas eu acho que vai ser... acho que a gente que é programador está sempre com o bichinho da curiosidade, né? Sempre correndo atrás de aprender alguma coisa nova. Né? Boa. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando um pouco lá quando vocês começaram a empresa, vocês começaram ela, vocês já tinham meio que um produto, já tinha algum cliente, começou, ou simplesmente vocês falaram assim, não, agora, puta, eu acho que a gente devia fazer uma empresa, porque ia ser foda, e é isso que a gente quer fazer, e começaram assim na vida louca mesmo? Ou já tinha alguma coisa meio engatinhada que deu meio que um start, assim, pra vocês? Legal. A gente, pelo fato de eu estar sempre palestrando, eu conheço bastante gente, assim. Nesses 6 anos da Code Rocker, acho que 1 ou 2 vezes eu fui atrás do cliente. Sempre a gente recebeu indicações de clientes. Então, eu e meu sócio, a gente tinha um pequeno caixa para aguentar os primeiros meses, caixa própria, assim, para aguentar os primeiros meses sem salário. E a gente correu atrás. Ele trabalha com desenvolvimento iOS e eu tinha essa experiência com desenvolvimento PHP, web e projetos. E a gente vamos tentar levantar esses contatos. E aí a gente conseguiu uma indicação para desenvolver um aplicativo, a primeira versão do aplicativo iOS do iCarros. O cara ligou para a gente por uma indicação e pediu: vocês sabem fazer realidade aumentada? Isso foi em 2010. Sabem fazer realidade aumentada? Sabemos sim, é com nós, a gente faz. Aí a gente desligou o telefone, foi na internet procurar o que era realidade aumentada e a gente fez. Então, e aí começou a pintar outros contatos. A gente fez um contato de uma multinacional, de amigos nossos que estavam trabalhando lá, e a coisa foi andando, assim. A gente não teve um produto na época, mas a gente não dá para dizer que a gente não saiu do nada, porque a gente tinha esses contatos, tinha essa bagagem. Então eu já tinha, sei lá, 15 anos de carreira, meu sócio já tinha mais uns 5, e ele estava bem focado em desenvolvimento mobile, que em 2010 estava crescendo, estava bem incipiente ainda, então a gente conseguiu bem rápido, assim, a gente tinha, sei lá, um caixa próprio para uns 6, 7 meses. No terceiro mês a empresa já estava pagando o nosso salário e de lá para cá a gente só correu, assim, não continuou andando, assim, não teve... Mas um outro ano que a gente teve conforme a economia dá uma retraída, assim, mas a empresa sempre foi bem, assim, porque a gente sempre cultivou bastante esses contatos, né? Eu tinha escrito um livro já, então isso já começou o Elton é o cara que escreveu o livro de frameworks, então se eu preciso de alguém para dar um curso de framework ou para usar um framework, a tendência é falar com esse cara, então isso foi ajudando a gente a fazer os primeiros passos da empresa aí, até a gente conseguir alguns contratos grandes, e aí a gente começou a contratar a equipe e tal. Então foi legal, assim, não sei se ter uma empresa, assim, é um desafio por dia, assim. Então, empresa de serviços, principalmente, a gente aprendeu bastante, a gente mudou um pouco o foco da empresa para ser... Foi um dos aprendizados que a gente teve nesse período, e a gente fazia muito projetos pequenos, né? Vários pequenos projetos, e a gente mudou um pouco o foco para pegar projetos maiores. Então, hoje a gente tem, no máximo, 4 clientes por ano. Mas são clientes que a gente consegue ficar o ano inteiro com ele, consegue sugerir coisas, melhorar, trabalhar bem sério, bem aprofundado, assim, com o cliente. E foi um turning point para a empresa, assim, para nossa carreira, assim, também, que aprendeu bastante, assim, como eu comentei, eu estava aprendendo a ser empreendedor. A gente vai aprender a trocar a asa do avião com o avião voando, sabe? Então, sem paraquedas. Então foi... Isso aí é o que todo mundo tá quer. ainda aprendendo. Estamos aprendendo ainda, mas é legal, assim. Até amanhã eu vou apresentar para a equipe o que a gente teve de highlight do ano passado com o planejamento do próximo ano.
Então é legal, a gente parou ontem para ver minha sócia, tudo que a gente apanhou nos últimos 2 anos e tudo que a gente não quer mais apanhar nos próximos. Então é bem legal assim esse aprendizado assim, é praticamente como programar, né? Tu vai melhorando a cada refactoring, né? É o famoso VI em produção, né? Uhum. Aí cai a conexão e fica um ponto SWP lá que ninguém sabe o que ninguém consegue abrir de novo o arquivo. Quem nunca? Quem nunca? TDD, né? Teste depois do deploy. É, exato. Cara, eu tenho muita curiosidade, assim, como é que você foi aprendendo suas coisas, cara? Qual que é o seu perfil, assim? Você gostou sempre de estudar com livros? Ou você comentou que comprou um curso online? Você gosta mais de cursos online? Ou você sempre, vou pegar um projeto real aqui, que eu posso fazer na empresa, ou que eu posso fazer paralelo, e vou aplicar o que eu tô aprendendo? Como é que você foi evoluindo, cara? Que você falou do PHP, falou que você tá fazendo coisas em Go agora. Como é que você foi estudando todas essas coisas? Legal. Eu não consigo. Eu comentei que esse curso que eu comprei está sendo um desafio para mim, porque eu sou aquele tipo de cara que precisa ter um desafio para aprender. Então, sempre que eu quero aprender uma coisa nova, eu pego, eu vou construir tal coisa com essa ferramenta, ou com essa linguagem, ou qualquer coisa. E aí eu acabo aprendendo. Então, eu não. Na faculdade tinha um amigo meu, a gente tinha perfis bem diferentes. Ele parava, sentava e lia toda a teoria, todas as documentações. Ele ficava, tipo, uma semana lendo e aí ele implementava aquilo e nunca mais dava problema e ficava perfeito. Eu, no primeiro dia, já tinha implementado, estava funcionando mais ou menos, e aí, nesse mesmo período, ele entregava, a gente entregava junto, só que eu ia fazendo entregas incrementais e ia aprendendo aos poucos, assim. Então, para mim, funciona melhor assim. Eu preciso sujar a mão, assim, eu preciso fazer funcionar, beleza, funcionou o Hello World. Agora, se eu quiser fazer o Hello World e mais isso, agora se eu quiser fazer tal coisa, então, agora como é que vai funcionar isso aqui se eu fizer um deploy e cair a conexão, sei lá. Então, eu preciso colocar esse objetivo e eu vou aprendendo isso. Eu tento pegar, lógico, pelo menos o conceito, entender, por exemplo, o Go, que foi uma das coisas que eu aprendi mais recente. Li a estrutura da linguagem, o que ela faz, quais são as vantagens, desvantagens, por que ela serve, qual que é as idiosincrasias da linguagem. Beleza, agora eu vou implementar um microserviço para fazer consulta de CEP e guardar isso em Memcache. Então, eu botei esse desafio, funcionou, está até hoje funcionando para 3 clientes. E aí eu aprendi, depois eu fui, beleza, agora eu preciso fazer tal coisa e eu preciso achar uma coisa complexa, pesada para eu aprender a usar concorrência em Go. Aí eu fui lá e fiz. Então, a mesma coisa com o Lambda dessa semana, né? Vamos ver, em vez de simplesmente eu ler a teoria sobre o API Gateway e sobre o Lambda, eu entendi para que ele servia até um bom tempo atrás, e agora que eu vi a oportunidade, eu lembrei que eu sabia mais ou menos como é que era, para que funcionava, e aí agora eu consegui entender o suficiente porque eu achei uma desculpa, achei um motivo, um desafio para realmente aprender, assim. Então, agora eu preciso, para dar um próximo passo, eu preciso, beleza, agora vamos dar um desafio um pouco mais complexo para eu aprender um pouquinho mais. Então, para mim, funciona assim, até os livros que eu escrevi foram bem assim, o Zen Framework na prática. Eu botei, a gente vai fazer um projeto assim, 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 e aí cada capítulo é uma evolução, é uma refatoração ou uma nova funcionalidade do projeto. E aí, nesse processo é que eu vou explicando e vou aprendendo agora eu quero fazer um login. Então, quais são os componentes para fazer login, para guardar sessão, para fazer criptografia? Então, para mim, funciona muito bem assim. E por desafio, botar a cenoura ali na frente e correr atrás, acho que funciona bem assim. Cara, você estava mencionando do livro, foi até legal você comentar dele. Eu tenho 2 perguntas para te fazer com relação a isso. A primeira é Zend ou Laravel? Não, tá de sacanagem. Resposta técnica, depende. Depende. E, cara, conta um pouco como foi o processo de escrita do livro. Como que foi? Foi uma ideia que você tinha? Você recebeu uma sugestão? Como que foi o processo para você construir esse livro? Porque eu imagino que deve ser muito difícil, cara, porque eu tenho muita dificuldade em, por exemplo, sentar e escrever assim de uma forma didática alguma coisa. Então,
Me rolou essa curiosidade, sabe, de como foi o processo de criação do livro. Legal. O primeiro livro que eu escrevi foi sobre frameworks, e aí surgiu, eu estava orientando um aluno de TCC na época sobre frameworks, e aí eu ajudando o aluno a estudar e tal, eu vi que existiam vários frameworks no mercado, e de PHP, isso foi, sei lá, em 2006, 2007, tinham vários frameworks e não tinha nenhum livro que comparava eles e que ajudava a escolher o melhor framework. Aí eu olhei aquilo e falei, acho que tem uma oportunidade aqui. Mandei um e-mail para a Novatec sugerindo o livro, e eles curtiram a ideia e falaram, beleza, então quando é que se entrega o manuscrito? Aí eu estava para pegar férias no trabalho, peguei férias e minha namorada me odiava porque eu matava as férias. Matei mais umas férias e escrevi o livro nas férias. E aí depois disso, os outros livros que eu escrevi foi meio oportunista, assim, tipo, eu fui contratado para dar um curso de Zend Framework 2 e não tinha material, não tinha livro de Zend Framework 2 na época ainda, então eu preparei o material para o curso, que era um curso de 30 horas, uma coisa assim, então eu preparei o material para o curso já pensando que ele ia ser um livro, então eu já fui... os alunos foram um beta teste do livro, sabe? Então o que funcionou e não funcionou eu consegui melhorar ali e resolver. Como é que eu faço? Eu primeiro escrevo todo o código do livro. Então, como eu comentei, eu gosto de fazer um desafio, assim, um projeto. Então eu escrevo todo o código até o final, separado em capítulos. Aí eu volto e escrevo a descrição, descrevo o código, o que eu vou fazendo. Então eu uso o texto para ligar os códigos, assim. Não sei se é a melhor forma, mas para mim funciona, assim. Eu primeiro penso até o fim, ele, assim, todo o livro, a parte de programação, cada capítulo é um mini projeto ou uma evolução do projeto, é um commit diferente no repositório, e depois eu venho e escrevo a ligação desses capítulos. Então, para mim funcionou legal, assim. Eu fiz esse primeiro livro foi impresso e os outros 3 que eu escrevi foram autopublicados, assim. Usei o Leanpub. Então é bem legal, assim, é totalmente nerd, assim, você escreve o livro em Markdown, Markdown é a melhor invenção depois do pão de forma, né? Então você escreve tudo em Markdown e ele vai lá na pasta do teu Dropbox, lê o Markdown e gera o PDF, o EPUB, e aí você já vende pelo site. Cara, para quem quiser testar isso é muito bom, é leanpub.com. Então é bem maneiro, assim, você escrever o teu livro, você consegue, ele monta uma página do livro e você pode fazer tipo uma pré-venda, as pessoas se cadastram, você monta uma mailing list e já vai mandando conforme... Tem alguns livros que você compra e conforme o autor vai atualizando o livro, você vai recebendo os novos capítulos. Então é bem legal. Teve um dos livros que eu fiz tinha uns errinhos que os próprios leitores me mandaram. Então, eu corrigi e eles receberam por e-mail a atualização automática. Então, é bem legal, assim, lógico, não tem o mesmo legal de você entrar numa livraria e ver tua fotinho ali no livro, mas compensa bastante, assim, é muito rápido de você escrever e coisas pequenas, assim, você consegue publicar bem rápido, assim, é bem lean, né, você publica, testa, a galera curtiu, você já não curtiu, você pode reescrever e mandar uma versão nova. Então é bem interessante, assim, para quem quiser testar, assim, a ideia de escrever livro, o Leanpub é bem maneiro. E depois tu pode, aqui no Brasil tem o Clube de Autores, você pode pegar o teu livro e cadastrar no Clube de Autores, as pessoas podem comprar o livro, eles imprimem e mandam para casa da pessoa. Então é sob demanda também, é um pouquinho mais caro do que comprar um livro impresso aos quilos, assim, mas ele é bem legal. Mas, principalmente livro de programação, né, é muito mais fácil você ter ele digital, mas as pessoas que gostam do livro impresso dá até para resolver esse problema por outra ferramenta, né? Boa. Cara, eu acho que pra gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouco do Pen Rocker, né? Que é o produto que vocês estão fazendo na Cojoker. Legal. A gente passou... eu vi no site lá, eu dei uma olhada, dei uma lida, eu achei fantástica a ferramenta, cara. Achei que tem muita coisa legal. Eu queria que você desse um overview, falasse um pouco dela, que eu achei bem interessante. Eu quero testá-la. Show. Assim, a gente passou nesses últimos 7 anos desenvolvendo, gerenciando projetos para nós e para os nossos clientes. A gente percebeu que tem
No dia a dia a gente usa uma porrada de ferramenta diferente, né? A gente usa GitHub, Trello, Bitbucket, Code Climate, usa servidor na DigitalOcean, etc., na Amazon, e com isso você tem a informação tudo distribuída, né? Tu tem um pouquinho de informação em cada pedaço, né? Então a ideia do Planrocker surgiu como um monte de scripts, de shell script que a gente foi criando para coletar informações e gerar relatórios para a gente. E a gente percebeu, vamos dar uma carinha mais bonita para ficar mais fácil, e isso foi evoluindo. Então hoje ele integra com GitHub, GitHub Issues, Trello, Bitbucket, e a gente está terminando a integração com o Gira, e aí a gente conecta isso tudo, e aí a gente consegue, por exemplo, calcular, ligar tarefa com o pull request, com o código dele, a gente consegue calcular tempo de desenvolvimento de cada tarefa, qual é o tempo médio de desenvolvimento, quantas tarefas estão sendo entregues por semana, qual é a equipe, como é que ela está performando, quem está comitando mais, entregando mais, quem está atrasando. Então isso ajuda bastante. E como a gente trabalha, a ideia é fazer um raio-x do projeto hoje com um olho para o futuro. Então, como a gente consegue capturar todas essas informações. Sabe aquela ideia de você ter que apontar horas? Aquilo às vezes é meio chato, você se perde naquilo. Então, essa informação ela já está no projeto, né? Quando se move uma tarefa, abre um pull request ou move a tarefa lá no Trello de to do para doing, você já está contando o tempo, né? Então, a gente usa essa informação e a gente calcula, pega o histórico da equipe e faz uma projeção usando estatística, a gente usa o algoritmo de Monte Carlo para gerar, para cada vez que alguém finaliza uma tarefa, a gente gera 1000 simulações usando Go, usando um microserviço lá em Go. Por isso que é bom explicar isso para desenvolvedor, né? Eu tenho que explicar isso para investidores, os caras não faziam ideia do que eu estava falando. Então, obrigado por me dar essa oportunidade de explicar isso de uma maneira divertida, que a gente usa várias simulações ali em Go para fazer estimativa, tipo, existe X% de possibilidade de você entregar esse projeto até tal semana. Então, a gente usa estimativa baseada em evidências. Então, é bem legal, assim, a gente tem usado para nós faz mais de um ano, assim, e aí no final, metade do ano passado, a gente começou a abrir para mais pessoas, então a gente ainda está montando um plano de mentoria, junto com o produto, a gente está fazendo um plano de consultoria para ajudar as pessoas a... Tem várias coisinhas que funcionam legal, assim, funcionam melhor, que a gente, além da ferramenta, a gente pode ajudar dando dicas de, você poderia... Se você diminuir o tamanho das suas tarefas, a tua equipe consegue entregar mais tarefas por semana e a tua revisão de código é mais rápida, os bugs resolvem-se mais rápidos, a equipe fica mais motivada. Então, o nosso Code Rocker Way, que a gente chama, que a gente usa no dia a dia, que a gente tem clientes que entregavam, tipo, 30 e poucas tarefas por semana e depois passaram a entregar 70 tarefas por semana. Simplesmente pelo fato de você conseguir ver onde é que estão as tarefas, né, que elas estão sendo gargalo, estão demorando. Então e a gente tem muitos outros planos assim, mas ele está bem funcional, assim, a gente já está usando já há um bom tempo, está bem divertido. É o tipo de coisa que é muito legal de programar, assim, a gente, como é nosso, a gente conseguiu usar todas as maluquices que a gente queria usar. Por exemplo, a gente usou React, Redux, como pouca gente falava nisso, a gente implementou em Go, que a gente não conhecia muito bem, a gente tem metade na DigitalOcean, metade no Google Cloud, a gente automatizou um monte de coisas, a gente usa MongoDB, MySQL, RabbitMQ, então tudo que a gente queria botar a mão assim, de loucura, a gente colocou no nosso produto para poder ver se ia dar certo. Assim. Então a gente tem bastante orgulho das loucuras que a gente desenvolveu assim, dentro do projeto. A maioria dos usuários jamais vão saber, mas a gente é aquele tipo de coisa, né? O cliente se fica feliz com um produto bonito, funcionando, mas por baixo dos panos a gente também tem que se divertir, né? A gente brinca na empresa que tem o User Experience, que é o que os usuários finais vão ver, e tem o Developer Experience, que é a experiência do desenvolvedor, né? Que é testes, documentação, API bem construída, a automatização de coisas. Então isso tudo a gente dá bastante valor assim, para além da User Experience, que é para o
pro mundo externo, a gente brinca, porque a gente também tem que ter nossa developer experience aí, que é onde a gente se diverte também, né? Tem que ter o famoso tesão, né? Tem que ter o tesão. Exato. Porque, cara, a gente trabalha pra caramba, assim, principalmente pra quem tá ouvindo e quer montar uma empresa, cara, é legal pra caramba, mas se prepare, cara, você vai trabalhar muito. Então, você não vai fazer o que você gosta o tempo inteiro, mas porque você tem coisas que você precisa fazer, né? Como dizia o John Wayne, um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer, mas às vezes, fora essa parte chata, a gente gosta muito do que faz, então você vai trabalhar muito, né? Então, quando você for montar uma empresa, não pense só no dinheiro, pense no... Você vai ter que trabalhar muito, então escolha uma coisa que você vai se divertir um pouco, pelo menos, né? Olha aí. Tava pensando numa frase de motivação final, o cara já fez. Ó. Mineto motivacional. Cara, Mineto, muito bom, cara. Muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Muito obrigado de novo por aceitar o convite. A gente vai deixar os links do Mineto aqui na descrição. Ele tem um site que é o eltonmineto.net. A gente vai deixar também o Twitter deles aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, mandem pro cara. Muito bom. Cara, eu queria desejar tudo de bom pra você, pra sua empresa. Vamos deixar o link da Code Rocker aqui também. E é isso aí. Muito obrigado. Show, cara. Beleza. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Sou fãzão de vocês. Sigo faz tempo no podcast. Cara, fiquei muito feliz do convite. Obrigado mesmo. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa. Então, meus contatos vão estar aqui na descrição. Eu tenho o maior prazer em trocar ideias sobre desenvolvimento, sobre rock, sobre heavy metal. Então, estamos sempre por aí. Valeu. Queria agradecer também, cara. Valeu mesmo por ter aceitado gravar com a gente aí. Pô, foi muito legal mesmo. Eu acompanho um pouco das coisas que você faz aí pela comunidade dos livros. Então, pô, foi bacana mesmo a gente ter podido trocar essa ideia aqui, conversar um pouco e mostrar um pouco pra galera também. Então, valeu mesmo, cara. Valeu. E é isso aí. Valeu, gente. Até mais. Até mais. Valeu.